Muito bom dia, paz do Senhor. Vamos nos reunir para ler a palavra de Deus, para buscar na sua palavra direção, alimento, cuidado para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar de forma sobrenatural. Bom dia, você que está chegando aí. Sexta-feira, dia muito abençoado. Oi para todo mundo. Artovor Cardoso, acho que é. Nengo Vieira, tamo junto. Welton, Lucas Gabriel, bom dia. Camila Leitão, bom dia também. Bezalel 120, que demais, Deus te abençoe. Carla Corá, bom dia na área. Vamos nessa em nome de Jesus. Rafael Monteiro, meu irmão lá que mora na Itália, querido, abençoado, Deus te abençoe. Naidi Parente, Mila Parente, antes que eu pudesse dizer, você já escreveu. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Feliz Dia dos Namorados, hoje é Dia dos Namorados. Para aqueles que têm um namorado, um esposo, não esqueça, tá? Por favor. E para aqueles que ainda não chegou a promessa, calma que vai chegar. Calma que Deus vai agir. Daqui a pouco chega a hora em nome de Jesus. Amém? Colocar outro fone aqui porque o vizinho tá arrastando os móveis hoje aqui. Vamos nessa. Que Deus possa nos abençoar então, que a glória dele venha sobre nós. Tá tudo bem no áudio aí? Tá ouvindo bem? Vamos nessa. Sônia Mello, bom dia. Joselito, Gisele Fono, Juiz de Fora, muito bem. André Leitão, isso. IA 1809, tenho 12 anos, estou amando fazer com a família. Isso, que legal, hein? Igual a Isabela, que demais. Ó os caras aproveitando a live aí. Feliz aniversário, feliz Dia dos Namorados. Para mandar no comentário para a esposa ou para a esposa. Eita bênção. Aí é Jesus mesmo na terra. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar agora para que a tua presença se manifeste sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a ordem aos teus anjos ao nosso respeito agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos o entendimento aberto para ouvir da tua palavra, para receber de ti instrução, direção e alimento. Vem sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Silencia toda dúvida no nosso interior, silencia toda distração nessa hora e que o teu reino se manifeste através das nossas vidas nessa live e nessa leitura bíblica, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então? Hoje vai começar o dia 68. Meu Deus, vou até marcar aqui também, vai. Deixa eu pegar aqui minha caneta de marcar. Você também, igual eu, que tem caneta certa para tudo. Eu já perdi a caneta que eu tinha aqui. Já deve ter dado um bote. Depois eu marco. Então, hoje, dia 68 de 100. Isso quer dizer que nós estamos nos aproximando do dia 70. Ou seja, daqui a pouco tá chegando o final. Já tá com saudade já do propósito ou não? Daqui a pouco tá terminando, daqui a pouco tá acabando. Eu em breve vou fazer uma live para ouvir testemunhos do que Deus está falando com você, do que Deus está falando com na tua vida, do que Deus está falando no teu ministério através da leitura da palavra. Tudo bem? Então vamos nessa. Ontem nós já lemos primeira parte de Ezequiel. Eu coloquei até um memezinho aí de um menininho fazendo assim para ver se assimilava. Ezequiel é um livro que tem bastante simbologia profética e visão, a gente tem que entender. Hoje, na leitura de hoje, tem menos um pouco, mas ela não é menos densa do que ontem, não. Ela continua sendo pesada, ela continua sendo mais densa, principalmente porque você lembra comigo que houve um trecho de Isaías, em que Isaías começou a falar as maldições que viriam por estar distante de Deus, as maldições tanto só para as nações e também para a própria Jerusalém. Isso vai acontecer hoje também com Ezequiel, como se dissesse, não foi por falta de aviso, não foi por falta de avisar. Tudo bem? Então vamos nessa, vamos mergulhar no Senhor, vamos começar os comentários daquilo que a gente vai ver na nossa leitura de hoje. Vamos lá, deixa eu acender aqui que está apagado. Vamos lá. Então, começa hoje a nossa leitura em Ezequiel capítulo 13. A profecia contra os falsos profetas. Ou seja, lembra que naquela época ele falava que tinham profetas que profetizavam paz, sendo que não era um tempo de paz. Então ele vai pegar pesado aqui nesse capítulo contra os falsos profetas e as falsas profetisas, os homens e as mulheres que usavam a profecia de maneira errada, tá? Então diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza dizendo que eles profetizam o que vem do coração. Olha lá de novo, tá? Vou lá o versículo 2.
profetiza contra os profetas de Israel e profetiza dizendo que eles exprimem como diz o que vem no coração. Ou seja, eles são profetas que profetizam com a alma. Eles levam o ministério na alma. Querido irmão e irmã, ministério não pode ser levado na alma. Não dá para você tentar se relacionar com as pessoas só na alma. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes como pastor ou como líder, você vai ver uma pessoa errando, não vá corrigi-la na alma, bravo com ela, nervoso, não vá tentar retalhar, não vai tentar usar um post para mandar recado, uma pregação, pior ainda, para mandar recado. Não, trate as coisas no espírito e não segundo o coração, não segundo a alma. Isso que ele está dizendo, olha só, esses profetas exprimem o que vem do coração, ou seja, porque eles querem paz, porque eles acham que paz é a melhor coisa para se dizer, eles estão dizendo para Judá que é paz, mas não é paz. Então lá vem aqui, ó, versículo 3. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ou seja, de novo, estão conduzindo o ministério na alma. Deus não nos chamou para conduzir o ministério na alma. Olha só o que ele dizendo. Vocês não subiram as brechas, vocês não fizeram muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme no dia da peleja, no dia do Senhor. Ou seja, vocês não estão alertando, vocês estão deixando tudo correr solto. Vocês falam, versículo 6, visões falsas, adivinhações mentirosas. Vocês dizem o Senhor disse quando o Senhor não falou nada. E ainda espero que a palavra se cumpra. Ou seja, vocês são profetas que estão agindo de maneira falsa. Olha o que ele está dizendo, versículo 8. Como vocês falam falsidades e têm visões mentirosas, eu sou contra vocês, o Senhor. Então profeta falso existe sim, e de muito. Ok? É isso que ele está mostrando. Minha mão, versículo 9, será contra os profetas que falam coisas falsas, que adivinham mentiras. Eles não vão estar no conselho do meu povo, eles não vão estar nem nos registros da casa de Israel, não vão ser nem contabilizados como profetas. Haja vista que você nem sabe quem são o nome desses caras. A Bíblia nem registra. Às vezes um ou outro para ser um exemplo, mas a Bíblia nem registra quem são esses falsos que ele está falando. Primeiro, tamanho a quantidade que deveria ter, e segundo, eles não são dignos nem de registro. Vocês andam enganando, versículo 10. Vocês falam paz quando não há paz. Agora haverá chuva de inundar e o muro vai cair, a parede vai cair, vocês não estão avisando nada. É isso que ele está dizendo, por que vocês não avisam? Aí ele continua no versículo 17. Agora fala também para as profetisas, para as mulheres que estão profetizando errado. Ai de vocês, olha o versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Ai de vocês que cosem invólucros feiticeiros, ou seja, o que é isso, versículo 18, só para você entender. Que fazem magia negra, ou que fazem magias, que cosem, né, tipo... sabe aquele filminho de bruxa que você vê que faz as poções, os negócios? Ai de vocês que estão envolvidos em magia. Ai de vocês que fazem véu na cabeça. Para todo tamanho, para caçarem almas. Ou seja, bruxaria mesmo, feitiçaria, tá? Vocês querem matar as almas do meu povo e preservar outras vós mesmas? Ou seja, o que vocês estão fazendo envolvido com essa bruxaria, mulherada? É isso que ele está falando para as mulheres. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu vou contra todos os vossos feitiços, versículo 20, vocês que caçam almas como aves, eu vou arrancar essas almas das mãos de vocês, ou seja, vocês vão perder, rasgarei os seus véus, livrarei o povo das vossas mãos, e aí saberei que eu sou o Senhor, versículo 21. Com falsidade vocês entristecem o coração do justo e vocês fortalecem a mão do perverso, ou seja, vocês com as suas magias estão fazendo o inverso. O justo vocês deveriam fortalecer, estão enfraquecendo, e o perverso vocês estão fortalecendo. Agora, versículo 23, vocês já não terão mais visões falsas, vocês já não mais farão adivinhações. Eu vou livrar o meu povo das vossas mãos, eu saberei e sabereis, eu sou o Senhor. Ou seja, ele vai vir para acabar com a magia, com a feitiçaria, com a idolatria, ele vai vir para exterminar. É isso que Deus está mostrando, tá? Aí ele vai mostrar qual é o castigo dos idólatras. Lembro, abro parênteses de novo. Estamos lendo o relato de um profeta que escreve numa hora difícil da história de Judá e de Jerusalém. Distante de Deus, idólatras, feiticeiros, chegavam ao cúmulo de oferecer filhos em sacrifício. Então o que a gente vai ver aqui é um relato de um Deus que vai pesar a mão, não é de um Deus malvado, é de um Deus que está avisando. Ele está avisando antes para dar chance das pessoas se arrependerem, tá? Só para você ver aí que o negócio vai pegar. Então lá vem o capítulo 14. Filho do homem, versículo 1. Vieram os anciãos para sentar comigo, os anciãos, tipo os mais antigos de Judá, vieram para se assentar diante de mim, e a palavra de Deus veio-se assim, versículo 3. Filho do homem, esses homens se levantaram com ídolos no seu coração.
tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de ti. Eu vou permitir que eles me interroguem, ou seja, agora eles vêm aqui procurar um profeta para me perguntar o quê? Eu vou permitir que eles me interroguem? Esses caras têm ídolo no coração. Isso dá uma série de pregações que talvez um dia eu faça. Vou olhar bem mais perto aqui, que talvez um dia eu faça. Ídolo no coração. Então o ídolo que ele está dizendo não era uma imagem lá qualquer que tinha, sei lá, uma imagenzinha. Esses caras têm ídolo no coração. Nossa geração corre o risco de ter ídolos no coração. Tudo que rouba o nosso tempo com Deus, tudo que rouba a nossa intimidade com Deus, se torna um ídolo. Ídolo no coração. Cuidado, hein? Vou fazer uma série, essa aí vai ser top. Então lá vem ele. Por que então, versículo 4, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do coração tem tal tropeço para a sua iniquidade. Ou seja, os caras não é só que eles estão adorando imagens, eles têm ídolos no coração. No coração eles se afastaram de mim. Versículo 6 diz, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas para as abominações. Versículo 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, não se contamine mais todas as suas transgressões, então diz o Senhor, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Deus mais uma vez está dando chance de arrependimento, ele está dizendo, olha, vocês estão com ídolos no coração só, o coração de vocês está distante de mim, não é só as imagens que vocês construíram, vocês estão com ídolos no coração. Aí ele continua mostrando quais seriam os castigos, versículo 12 e 13, olha só, versículo 13, filho, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do seu pão, enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais. E aí agora, Ezequiel vai trazer um conceito muito importante, porque nós estamos acostumados a ver o profeta clamando pelo povo como um todo. Nós estamos acostumados desde Moisés, ver Moisés clamando a Deus pelo povo e Deus perdoando e derramando sobre o povo. A partir de agora, Ezequiel vai trazer um conceito muito importante, que é o da individualidade dentro de um povo. O que ele vai começar a mostrar e dizer, gente, é cada um por si. Em outras palavras, não adianta só eu pedir perdão pelo povo todo, porque você é um indivíduo. Então ele está começando a trazer o conceito que Deus nos analisa individualmente. Que individualmente cada um vai dar conta de si a Deus. É isso que ele está trazendo, só para você entender. Olha só, ele está dizendo, calma aí, como uma nação, filho, você não sabe quando uma nação transgride contra mim, eu retiro o sustento, eu peso a minha mão? Olha o que ele diz, versículo 14, mesmo que estivessem no meio dessa nação, 3 homens, por exemplo, Noé, Daniel e Jó, versículo 14, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque lembra que o conceito lá de Sodoma e Gomorra é se tiver um justo sequer, o senhor vai poupar a cidade? Eu poupo. A cidade. Agora ele não está mais dizendo isso não. Agora ele está dizendo, mesmo que numa nação tivesse completamente corrompida, tivessem as 3 figuras de integridade do Antigo Testamento, Noé, Daniel e Jó, eles não salvariam a cidade, eles salvariam só a si mesmos. Então ele está começando a trazer o conceito da individualidade. Você é responsável por aquilo que você faz perante Deus. Deus nos enxerga como indivíduos. Isso é muito importante. Então não é só, não, meu pai é cristão, tá tudo certo, eu tô em casa. Ah, não, minha esposa ora demais, ela ora por mim, ora tanto que ela ora por mim, pela minha família, pelos meus filhos, todo mundo. Tá errado. Cada um responde aquilo que faz perante Deus. Deus nos enxerga como indivíduos. Lá vem então ele dizendo, olha lá, Noé, Daniel e Jó, eles só salvariam a si mesmo. Tão certo, aí ele começa a falar várias calamidades que ele podia fazer. Se viessem bestas feras contra a cidade, também. Se esses 3 homens estivessem lá, eles não salvariam seus filhos nem suas filhas, só eles salvariam-se. Ou seja, eles são indivíduos. Ah, e se viesse a espada, versículo 17, versículo 18, se esses 3 homens estivessem no meio da cidade, só eles seriam salvos, nem os filhos nem filhas. Ah, e se eu enviasse a peste, versículo 19, sobre a terra, para derramar o meu furor, para eliminar homens e animais? De novo, tão certo como eu vivo, se tivessem nessa cidade Noé, Daniel e Jó, eles salvariam apenas a sua própria vida. Ele está falando assim, por maior íntegro que o homem possa ser, ele não pode salvar a pessoa que está do seu lado, é uma decisão individual. Então, frase de hoje, a salvação é uma decisão individual. Todos nós temos que nos decidir por Deus. A salvação é uma decisão individual.
É isso que ele está dizendo. Olha só, se eu estou falando de fera, de espada, de peste, ainda mais se eu mandar tudo de uma vez, como é que eu vou fazer? Os meus 4 maus juízos. E versículo 21, espada, fera, besta, peste contra Jerusalém. O que vai acontecer? Ainda alguns restarão dela, ou seja, eu não vou eliminar todo mundo de uma vez. A recíproca também é verdadeira. Se eu não salvo todo mundo de uma vez, eu também não condeno todo mundo de uma vez. Eu enxergo cada um como indivíduo. É isso que ele está dizendo. E essas pessoas que restarem, versículo 23, consolarão quando vides o seu caminho e os seus feitos, e saberão que não foi sem motivo tudo que eu fiz à cidade de Jerusalém. Então o que Deus está dizendo é individual. A salvação é individual. Tome hoje a tua decisão. É isso que ele está falando. Aí ele está dizendo, Jerusalém se tornar inútil. E é interessante que ele fala para a cidade. Porque na cabeça dele, e na linha de pensamento que Deus tá falando, se ele falar para a cidade, ele está falando para cada indivíduo dentro daquela cidade. Então por isso nós temos que orar pelo Brasil, pela nação, pela cidade. Nós temos que orar, não só pensar no indivíduo, mas orar pelo todo, porque quando o todo é afetado, o indivíduo acaba decidindo. Essa é a lógica de pensamento. Então ele está falando para Jerusalém mais uma vez. Jerusalém, versículo 2, o que é o sarmento da videira? Sarmento da videira é aquele galinho que faz com que a parreira das uvas cresçam, sabe? O galho. Então o que é esse galho? Ou seja, esse galho, ele está entre árvores de bosque? Não, essa madeira, ela serve para fazer alguma coisa? Não. Alguém usa essa madeira como estaca para pendurar objeto? Só. Ou seja, ela é uma madeirinha de pendurar. É isso que ele está dizendo. Eis que depois que se colhe a uva, versículo 4, é lançado no fogo para ser consumido. Suas extremidades se consomem no fogo e ele fica queimado. Serviria para alguma coisa, para alguma obra, ou seja, que ele tá falando, contextualizando, para fazer uma comparação, tá dizendo assim, cara, olha a madeira que tá na videira, a madeirinha lá que cresce a parreira das uvas. Ela não serve para nada, não serve para pendurar a uva. E depois que colhe a uva, a gente queima essa madeira, isso que ele está falando. Assim, versículo 6, diz o Senhor, como essa madeira da figueira, entre as árvores dos bosques, que eu dei ao fogo para ser consumido, eu vou entregar aos habitantes de Jerusalém. Ou seja, vocês tinham tudo para ser árvore forte, vocês são um raminho de videira, vocês vão ser queimados. Tornarei a terra em desolação, porque vocês cometeram graves transgressões, diz o Senhor. Então a gente vai começar a ver vários capítulos, vai falar, Ezequiel, deixa eu dar até um respiro, deixa eu tomar o meu prazol aí, porque ele se torna até repetitivo, de tanto que ele vai falar de punição, porque o profeta, pensa comigo que ele era um dos únicos profetas, se não o único profeta alocado na Babilônia que tinha um discurso contrário aos outros. Os outros falavam, não, é tempo de paz, é tempo de tranquilidade, daqui a 2 anos a gente vai voltar. Ezequiel, ele batia o tempo inteiro, então a gente vai ver uma repetição, com diversas analogias de como Deus ia punir. E por que isso? Para que o povo pudesse acordar, para que o povo que estivesse no cativeiro pudesse voltar a Deus, e para que o povo que ainda não tinha vindo, que viria só depois na Ezequias, pudesse se arrepender e muitos pudessem permanecer. Então lá vem ele continuando falando sobre Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 16, versículo 2, capítulo 16. Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Aí ele vai fazer uma outra analogia. Ezequiel é conhecido como profeta que faz muitas analogias ou fala por parábolas. Tá? Então primeiro ele falou agora sobre a videira e o ramo da videira. Agora ele está falando vai fazer a analogia mais forte ainda, de um bebê que é abandonado ao ser nascido. Pais relapsos que abandonam um bebê ainda ensanguentado. Ele vai dizer, Jerusalém, vocês eram assim, uma cidade abandonada, como um bebê que é abandonado pelos seus pais. Eu vim, limpei o seu sangue, cuidei de vocês, mas vocês cresceram e ao crescer você se prostituiu. Você ficou infiel. Que injustiça, é isso que ele está dizendo, tá? Vamos ler para você entender o texto, que forte. Olha lá, Jerusalém, o teu nascimento, versículo 3, procede da terra dos cananeus, ou seja, vocês eram da terra de Canaã, dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe era eteia. No dia do teu nascimento, versículo 4, nem cortaram o teu umbigo, nem lavaram com água, nem se foi esfregado com sal. Ele está falando de técnicas na época que era para preservar o bebê. Quando o bebê nascia, cortava-se o umbigo, como até hoje, limpava-se o bebê e se passava sal para que o sal pudesse matar bactérias ou matar doenças no bebê. Era a época. Então, quando você nasceu, ninguém teve cuidados para contigo, Jerusalém. Ninguém teve piedade de ti. Versículo 5. Antes, você foi lançada em pleno campo no dia que você nasceu, tiveram nojo de ti. Então, ele está falando de maneira
figurativo que como era Jerusalém antes de Jesus Cristo, antes de Deus permitir que o povo chegasse para habitá-la e escolher aquela cidade como sua. Ou seja, você era uma cidade desprezada, Jerusalém. Você era como um bebê que não teve cuidados ao ser nascido, pelo contrário, foi abandonado, tiveram nojo de ti. Quando eu passei por você, versículo 6, eu ainda te vi revolvendo no teu sangue. Ele está falando a imagem de um bebê abandonado. Ainda estás no teu sangue. Ainda que estás no teu sangue, sim. Ainda que está no teu sangue, vive. Eu olhei, era um bebê abandonado, mas vivia. Então, versículo 7, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Você cresceu, você se engrandeceu, você chegou à grande formosura. Seus seios se formaram, ou seja, você cresceu, te cresceram os cabelos, você estava nua e descoberta. Passando eu te vi, teu tempo era tempo de amor, estava tudo ótimo, eu estendi sobre ti manto, te cobri da tua nudez, te dei juramento, entrei em aliança contigo. Você, versículo 3, foi ornada de ouro, de prata, teu vestido era de linho fino. Versículo 14, a tua fama correu por todas as nações, por causa da tua formosura você era perfeita, por causa da minha glória em ti, diz o Senhor Deus. Então ele está descrevendo o que aconteceu com Jerusalém. Antes uma cidade abandonada, esquecida, quando Deus chegou sobre ela e a escolheu, ela foi revestida de glória, de ouro, foi um templo lá, foi conhecida por todas as nações. Mas, versículo 15, você confiou na tua formosura, você se entregou à lascívia graças à tua fama, você se ofereceu a todo o que passava. Aí ele vai começar a mostrar um relato de imoralidade mesmo, continuando com nessa analogia de uma mulher que se entrega a qualquer um. Ele está dizendo, Jerusalém, você se entregou a qualquer um. Eu cuidei de você quando estava desprezado e quando você cresceu, tua fama ficou grande, você se entregou a qualquer um. Olha o que ele está dizendo no versículo 16. Você pegou os teus vestidos, você fez lugares altos adornados de diversas cores, e você se prostituiu. Nunca se deram e jamais se darão. Coisas que nunca tinham acontecido. Você pegou as suas joias de enfeite que eu te dei, o meu ouro, a minha prata, e com ele você fez estátuas e você se prostituiu com elas. Jerusalém está tentando trazer o povo ao arrependimento. Versículo 20, final do versículo 20. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos, entregaste como oferta pelo fogo. Lembra que eu disse que acontecia até esse tipo de sacrifício lá para você entender? Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando você estava nua e descoberta, quando você estava cheia de sangue, ou seja, você não lembrou de como você era antes e como você está distante agora. Como assim, Jerusalém? Como assim? Que fraco, versículo 30, é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu essas coisas, só próprias, olha como ele pega pesado, de meretriz descarada. Você se tornou uma meretriz prostituta, uma mulher que troca suas atividades sexuais por uma paga, por um salário. Então ele diz assim, você se tornou uma meretriz descarada. Olha, aí ele piora. Você achou que foi forte a afirmação? Piora. Versículo 31. Você construiu um prostíbulo de culto à entrada de cada rua. Teus elevados altares em cada praça. Olha o que ele está dizendo. Você não foi nem como meretriz, porque você nem pagamento recebia, porque ele está dizendo, pelo menos a meretriz recebe para fazer a imundície que ela faz. Você fez de graça, não só de graça. Você foi como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe estranhos. Pior ainda, para todas as meretrizes se paga, versículo 36. Mas você que dá presente para os seus amantes, ou seja, pior. Você é pior que a meretriz que por pagamento se entrega para o pecado. Você não só não recebe, como ainda paga. Você ainda perde. Que situação, Jerusalém, meu Deus do céu. Contigo, versículo 34, nas tuas prostituições sucede o contrário do que acontece com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição. Você, pelo contrário, paga a eles. Você faz o contrário. Portanto, ó meretriz, escuta a palavra do Senhor. Você já imaginou um profeta nos dias de hoje chegar numa cidade, numa nação, ou para uma mulher e falar, ó meretriz, escute a palavra do Senhor. É tapa na orelha na hora. Ezequiel estava usando um vocabulário forte para dizer, vocês se prostituíram, vocês se corromperam. Eu vou te julgar, versículo 38, como são julgadas as adúlteras e sanguinárias, eu te farei vítima de furor e de ciúme. Porque, versículo 43, você não lembrou dos dias da tua mocidade, eu te farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento. Tudo bem então comigo? Então é óbvio que é um texto forte? É óbvio que é. Dificilmente você vai ministrar alguém com ele? Eu não acho difícil não, é possível sim. Por quê? Quando alguém escolhe
voltar para o pecado, uma vez estando na presença de Deus, esse é o texto. Pô, quando você estava caído lá, cheio de sangue, abandonado, Deus foi lá e te resgatou. Aí você cresceu, ficou formosa, ficou maravilhoso, enriqueceu, tá cheio de ouro, e agora você tá... Não é que você está se prostituindo, você está pagando ainda, você está dando presentes para que o mundo venha e te leve embora? Não, você está pior que Jerusalém, é mais ou menos isso. Então, esse texto tem muita aplicação pessoal, sim. Porque quantas pessoas, uma vez estando na presença de Deus, esquecem-se da sua mocidade, ou seja, esquecem do que Deus fez, como Deus a salvou, como Deus a libertou. Ele está dizendo, a meretriz pelo menos recebe ainda para fazer a besteira que ela faz. Você vai lá e paga para os outros ainda, você dá presente para os outros ainda vêm e levam a tua riqueza. O que vocês estão fazendo? Ele está dizendo... Olha o que ele está dizendo, versículo 44, tal mãe, tal filha, ou seja, isso perdura por gerações, a tua irmã maior, versículo 46, é Samaria, e ele compara Samaria a Sodoma. Samaria, lembra que é a capital do reino do norte, né? Israel e Judá, ele está falando, vocês estão igual, Samaria e Jerusalém são igual a Sodoma. Sodoma, ela tinha fartura de pão, versículo 46, tinha prosperidade, nunca amparou o pobre necessitado, foram arrogantes, versículo 50. Nem Samaria cometeu metade dos teus pecados, Jerusalém, você multiplicou suas abominações mais do que elas. Ele está comparando, ele está falando que Jerusalém é pior do que Sodoma e Samaria. Só para você entender o alerta que ele está dando. Aí ele continua dando só pancada, mas aí como que eu amo... Quando o profeta chega no versículo 60 e fala assim, mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, te envergonharás de quando recebeste as tuas irmãs, Samaria e Sodoma, tanto das mais velhas como as mais novas, e te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Ou seja, eu vou restaurá-los, versículo 62, estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Para que você se lembre, se envergonhe, nunca mais tua boca fale soberbamente, quando eu te houver perdoado tudo que você fez, diz o Senhor. Deus está falando de uma cidade que era pior do que Sodoma. E ele está dizendo, eu vou perdoar vocês. Nós temos um Deus perdoador, mas a nação precisava acordar. Aí ele vem e fala uma parábola, de novo, né? Ezequiel fala muito por parábolas. Ele tem até um momento que ele fala, a galera fala que eu só falo por parábolas, Senhor. Tipo, já estão me tirando de lado, falando que eu sou o profeta das parábolas. E aí ele tem uma visão. A visão que ele tem é de duas grandes águias. E eu vou te explicar, vou tentar explicar, vou te explicar o que é essa visão, tá? Lá vem ele ali, ó, versículo 2 do capítulo 17. Filho do homem, propõe um enigma, usa uma parábola para com a casa de Israel. Assim diz o Senhor, uma grande águia de grandes asas, de comprida pelugem, farta de penas, veio ao Líbano e levou uma ponta de um cedro. Então essa primeira grande águia, deixa eu pegar o controle aqui, gente, calma aí. Que esquentou aqui, comecei a falar de esquentou. Aleluia. Esta primeira águia que pegou a ponta de um cedro é Nabucodonosor. Ele está falando, essa águia representa Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio primeiramente, pegou parte da nobreza de Israel, de Judá, e levou para a Babilônia, tá? Só para você entender. Então, ele está falando, tô vendo uma visão. Uma águia grande, forte, com plumagem linda, veio, pegou uma pontinha de um cedro e levou embora. Pegou essa ponta, levou para uma terra dos negociantes, versículo 4, cidade de mercadores, e lá deixou, Babilônia. Pegou uma muda da terra, plantou num campo fértil esse pedaço do cedro, colocou junto de águas como salgueiro. Lembra que eles ficavam nas margens dos rios da Babilônia? Essa árvore cresceu, se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos. Ou seja, eles começaram a seguir o que estava dizendo Nabucodonosor. Se tornou em videira, produzia ramos e lançava renovos. Mas, versículo 7, houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas. A videira lançou para ela suas raízes, ela estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regasse. Então, calma aí, eu vou te explicar em português, tá? Mesmo tendo lido em português. Ele está falando, primeiro veio uma águia, pegou um cedro, plantou. Esse cedro até começou a crescer, ou seja, estava ali. Só que veio uma outra grande águia
e essa árvore começou a virar para essa outra grande águia. Essa segunda outra grande águia é o faraó do Egito. Você vai se lembrar comigo, a primeira leva de cativeiro, onde os nobres foram levados, era o rei Joaquim. A segunda leva foi só depois do rei Zedequias, que era o seu descendente. Na época do rei Zedequias, foi quando o próprio rei Zedequias quis procurar o Egito para se proteger da Babilônia. Ele não conseguiu, você sabe, e depois, inclusive, Israel tentou de novo, né? Judá tentou de novo, a gente já leu isso lá com Jeremias. Então o que ele está dizendo? Essa nação, primeiro foi arrancada de uma vez, crescia na Babilônia, daqui a pouco eles estão olhando para o Egito. Os dois estão olhando para águias erradas. Olha o que ele está dizendo, versículo 6. Assim diz o Senhor, prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, ou seja, não confia em nenhuma das águias não. Não cortará o seu fruto para que sequem as folhas do seu renovo. Não será necessário nem braço poderoso, nem muita gente para arrancar suas raízes. Eles mesmos estão se arrancando, isso que ele está falando. Ainda plantada prosperará? Não, versículo 12. Diz agora a casa rebelde, não sabei, olha a explicação, não sabei o que significam essas coisas? Eis, aí ele está explicando, primeira águia, versículo 12. Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou seu rei, seus príncipes e os levou para a Babilônia. Primeiro cedro, o nobre. Pegou a estipe real, fez aliança com ele, também tomou o juramento e levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia e enviou mensageiros ao Egito, segunda águia. Está comigo ali? Prosperará e escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Ou seja, será que o rei Zedequias foi sábio ao comprar uma guerra com a Babilônia, tendo procurado o Egito para ajudá-lo? A gente sabe que não. Versículo 20. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Você lembra que Zedequias tenta fugir, tem os seus olhos perfurados, ele é levado e morre no cárcere na Babilônia. Então, aí diz o Senhor, aí que começa a ficar top, versículo 22. Não é nem uma águia, nem uma outra, não é nem Nabucodonosor, não é nem Faraó. Eu tomarei uma ponta do cedro, eu plantarei, do principal dos ramos cortarei o seu renovo, mais tenro e o plantarei sobre um alto e sublime monte. Ou seja, quem vai plantar a semente do recomeço para ajudar sou eu. Não é Babilônia, não é Faraó. Eu vou plantar num alto e sublime monte o meu renovo. A gente sabe de que monte ele está dizendo. O Monte Sião, o monte onde a glória de Deus viria. A gente sabe qual é o nome do seu renovo. No monte alto de Israel eu o plantarei, versículo 23. Ele produzirá, dará fruto, se fará cedro excelente, será forte. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. Saberão todas as árvores do campo, versículo 24. Eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o fiz. Como é maravilhoso ler profeticamente, não é isso? Ele está dizendo, eu abati a árvore que era alta e levantei a baixa. Eu vou plantar o cedro verdadeiro. Eu vou plantar. Cedro é só uma figura. Cedro era uma das árvores mais fortes, sólidas daquela época. Então ele está falando, eu vou plantar uma árvore forte. Tudo bem? Aí ele vai voltar ao mesmo tema no capítulo 18, de que a responsabilidade de todo mundo é individual, é pessoal. A salvação é individual. Então lá vem ele dizendo, versículo 2, que provérbio é esse que eu estou ouvindo aí? Que os pais comeram uvas verdes e quem tá assim, e os dentes dos filhos é que estão travando. Porque eles, acho que a galera estava reclamando, cara, a gente está aqui no cativeiro, não é culpa nossa, nossos pais que pecaram. Eles comeram a uva verde e eu que estou sentindo um azedo na boca. Era o provérbio, era mais ou menos esse. O que vocês estão falando isso? Deus estava dizendo, calma aí, não. Eis que todas as almas são minhas, versículo 4. Como a alma do pai é, também é a do filho. E a alma que pecar vai morrer, é individual, ou seja, não vem achar que vocês estão vendo agora é a culpa do pai de vocês, não. Não, deixa eu contar uma coisa para você, olha o que ele tá ensinando. Se um homem for justo, versículo 5, e não comer coisas sacrificadas, versículo 6, não oprimir ninguém, versículo 7, não dar dinheiro à usura, versículo 8, e ele andar nos meus estatutos, versículo 9, esse justo certamente viverá. Agora, se o cara que é justo, versículo 10, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, versículo 16, esse cara vai viver? Não vai viver, ele vai ser morto nas suas abominações. Agora, se ele gerar um filho, que veja, o justo gerou um ladrão, que morreu. O ladrão gerou um filho que viu os pecados do pai e não cometeu.
Então, versículo 17, esse cara vai viver. Agora, se esse cara que era justo gerar um outro ladrão, ele vai morrer. Então, o que Deus estava dizendo? É de geração em geração. Sim, existe a maldição hereditária, mas ele está dizendo, eu sou o Deus que quebra a maldição hereditária. Porque, versículo 19, olha só, porque não leva o filho à iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou os estatutos e os praticou. A alma que pecar morrerá. Versículo 20. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Nós temos um Deus de restauração. Então é um Deus que quebra maldições. Não é porque teu pai quebrou financeiramente que você vai quebrar. Não é porque tua família vem de uma raiz de adultério que você vai ter que adulterar. Não é porque a tua família, desde a não sei quanta geração, tem uma enfermidade que persegue todos os tios, tias e todo mundo, você vai morrer dessa enfermidade. Não! Deus quebra maldições. E hoje ele é capaz de quebrar maldições. Então ele está dizendo, é cada um respondendo por si. Olha o que ele diz, versículo 21. Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, certamente viverá e não será morto. Das transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele. Como Deus é maravilhoso, pela justiça que praticou, viverá. Da mesma maneira, se um justo entrar em iniquidade, versículo 21, se desviasse o justo da sua justiça com iniquidade, será que ele vai viver? Não, ele morrerá. Ele morrerá. Então o que Deus está dizendo é, cada um tem a chance de decidir se arrepender ou não, andar com Deus ou não, é individual. Por mais que você possa, não, vai, na hora que Deus libertar a nação, perdoar a nação, ele perdoa todo mundo. Deus está dizendo, é individual. É maravilhoso essa analogia que ele faz. Um cara justo, salvo. Aí ele gera um filho que é ladrão, condena. O ladrão gera outro justo, salvo. E assim vai. Cada um, não é o pecado do pai no filho, do filho no pai. Cada um responde em si para Deus. Tudo bem? Aí lá vem ele para mais de suas analogias, capítulo 19. Ele vai falar, e nessa analogia agora ele está falando de uma mulher chamada Amutal, que é a mãe do rei Jeocás e do rei Zedequias. Tá? Só para você entender. Então ele está falando de leões, uma mãe leoa que cria leões. Tá? Só para você entender, ele tá tentando mostrar para o povo o que seria Zedequias. Versículo 2. Quem é tua mãe, do capítulo 19? Uma leoa entre leões, deitada entre leãozinhos. Ela criou um dos seus filhotinhos, esse primeiro rei, Jeoacás. Ele aprendeu a apanhar a presa, devorou homens. As nações ouviram falar dele, mas ele foi apanhado na cova que eles fizeram, ou seja, ele reinou rápido e rapidamente foi exterminado. Então, vendo a leoa, frustrada e perdida a sua esperança, pegou outro dos seus filhos, ele está falando de Zedequias, o último rei antes do exílio, e o fez leãozinho. Ele andou entre os leões, veio a ser um leão, aprendeu a apanhar presa, cresceu. Aprendeu a fazer viúvas, a tornar desertas as cidades, ele cresceu. Mas se ajuntaram contra ele as províncias ao redor, estenderam contra ele uma rede, ele foi apanhado na cova que fizeram, meteram numa jaula e levaram para o rei da Babilônia. Ele está tentando mais uma vez mostrar o que iria acontecer com Zedequias e com Judá. Aí ele muda a analogia e fala assim, agora vocês eram como uma videira plantada junto às águas, Judá, versículo 10. Essa videira frutificou, você tinha galhos fortes, você levou sua estatura, mas vocês foram arrancadas com furor e lançadas na terra, seu fruto secou. Agora vocês estão plantados no deserto, numa terra seca, sedenta. Essa lamentação ficará servindo de lamentação. Tudo bem? Então, de novo, ele parece até repetitivo, ele é repetitivo, porque ele vai mostrar para o povo, para ver se o povo se arrepende. Aí ele vai, já que vocês não estão me entendendo, deixa eu lembrar do histórico. O capítulo 20 é o histórico do que aconteceu com o povo desde do Êxodo, desde que eles estavam no Egito, saíram do Egito. Olha só o que ele está dizendo no versículo 5 do capítulo 20. No dia que eu escolhi Israel, eu levantei minha mão, jurei para a descendência de Jacó, eu me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Eu disse, versículo 6, que eu ia tirá-los da terra do Egito para uma terra que manava leite e mel. Mas, versículo 8, eles se rebelaram contra mim. O que eu fiz por amor do meu nome, eu me dei a conhecer a eles, eu os tirei da terra do Egito, eu fui misericordioso, Deus estava mostrando. Aí ele continua, eu os tirei, levei para o deserto. No deserto, versículo 13, se rebelaram contra mim, profanaram os meus sábados, não pensaram em mim. E de novo, o que eu fiz por amor do meu nome, versículo 14. Eu os tirei do deserto, jurei não deixá-los entrar na terra, porque eles rejeitaram o meu juízo. Mas, versículo 17, meus olhos lhes perdoaram, eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Ele está mostrando a história de misericórdia de Deus.
Então eu disse para eles, andem nos meus mandamentos, versículo 19, me santifiquem, mas, versículo 21, eles se rebelaram contra mim, a gente já leu toda essa história. Eu, versículo 22, detive a mão por amor do meu nome, ou seja, pela minha aliança com eles, retive a mão, também não os feri. Porém, versículo 28, quando eu os introduzi na terra que eu tinha prometido dar, tudo que eles viam de monte alto e de árvore frondosa, eles lá ofereciam sacrifícios. Que é isso? De novo, mais uma vez. Agora, versículo 31, vocês querem me consultar, casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Agora não dá para vocês me consultarem. Ou seja, agora vocês querem se chegar a mim, agora não dá. O que vos ocorre, a mente da maneira nenhuma sucederá. Ou seja, o que vocês estão pensando não vai acontecer, que vocês vão conseguir agora clamar a mim nesse momento. Seremos como nações como as outras gerações da terra, servindo árvores e pedras. Agora vocês vão ter que entender o que é isso, porque, versículo 37, eu farei passar vocês debaixo do meu cajado, eu sujeitarei a minha disciplina, a disciplina da aliança. E eu separarei dentre vocês os rebeldes que transgrediram contra mim, e eles não entrarão na terra de Israel. Lembra que ele ia separar? Lembra do homem de linho marcando na testa do povo? Porque, versículo 37, no meu santo monte, no meu alto monte de Israel, ali toda a casa de Israel me servirá. Então, de novo, o exílio tinha como propósito a redenção e não só a punição. Sabereis, versículo 42, que eu sou o Senhor. Versículo 44, de novo, sabereis que eu sou o Senhor e por amor do meu nome... Por amor do meu nome, ele tem aliança. Aí ele diz, profetiza contra o sul. Lembra que ele está no norte, ele está na Babilônia? Olha para o rosto, profetiza contra o sul. Diz que está vindo. Diz que está vindo a chama. E essa chama não vai se apagar. Diz que está vindo um fogo. E aí é quando Ezequiel fala, Senhor, versículo 49, Senhor, o povo já está falando de mim que eu só sou um proferidor de parábolas, ou seja, não é só você, não sou só eu que às vezes tem dificuldade de entender as parábolas de Ezequiel, nem na época. Ele está falando, gente, o povo está falando que eu só falo em parábola, eu já tenho até um apelido. Aí já que é para falar de parábola, vamos para outra. Capítulo 21, ele fala sobre a espada do Senhor que viria. Olha para Jerusalém e vê, versículo 2, tirarei a minha espada da bainha, está vindo a espada do Senhor. Espada é julgamento, espada é correção. A espada, versículo 9, está afiada e polida. Deus usa a espada, versículo 11, Deus responde, a espada para polir está para ser manejada. Grita e geme, ó filha do homem, começou, vai vir a espada, agora a casa caiu. Versículo 15, eu faço reluzir a espada, ela foi feita para ser raio, só para brilhar, mas está afiada para matar. Deus levantou a sua espada. Além disso, guia o rei da Babilônia, propõe 2 caminhos para ele, para quando ele passar, versículo 19, coloca marcos na estrada, para que ele não erre, para que ele chegue em Jerusalém, é isso que Deus está dizendo. Para que ele chegue, ele não tem como evitar, ele vai passar por Jerusalém. Versículo 25, fala para o príncipe de Israel que é profano, tira a coroa da tua cabeça, porque já não será o mesmo, será exaltado humilde, abatido soberbo. Ruína, 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 sangue de Cristo. Imagina você fazer uma pregação que o título é ruína, ruína, ruína. Entenda comigo, que mais uma vez, que ele está falando numa época que a geração precisava se arrepender diante do Senhor. Aí ele continua, já te disse que ele vai ser repetitivo, ele vai ser mesmo, ele vai começar a dizer de novo todas as transgressões de Jerusalém no capítulo 22. Jerusalém, como que Deus não vai julgar uma cidade sanguinária, versículo 2. Fala para Jerusalém suas abominações, aí lá vem de novo. Vocês, versículo 3, derramam sangue, vocês fazem ídolos contra vocês mesmas. Vocês, versículo 4, fizeram chegar o dia do teu julgamento. No meio de ti, versículo 7, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões, são injustos, desprezam as coisas santas, versículo 8. Versículo 9, são homens caluniadores. Vocês descobrem a vergonha do teu pai, abusam da mulher no prazo da sua menstruação, tudo que a lei não permitia, imoralidade. Comete abominação com a mulher do teu próximo, contamina torpemente sua nora, versículo 11. Aceitam subornos, usura, lucros. Eu bato as minhas mãos com furor contra a exploração que praticaste, versículo 13. Deus está começando a se levantar e está mostrando, cara, eu estou vindo com a espada, mas é por isso, olha a loucura que está. Olha como vocês estão, versículo 15. Espalhar-te entre as nações, serás profanadas de ti mesma. A casa de Israel, versículo 18, se tornou para mim escória.
Que tristeza, né, gente? Mas tristeza que nós sabemos que tinha um olhar de redenção, porque ele iria trazer o povo de volta do cativeiro. Versículo 26. Versículo 25. Conspiram seus profetas. Versículo 26. Os sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as coisas santas. Não tem diferença mais entre o santo e o profano. Não fazem diferença. Não discernem o que é imundo, o que é limpo. E olha agora, hein? Busquei entre eles, versículo 30, um homem sequer que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que afirmação triste. Deus dizendo assim, cara, eu busquei alguém, eu estou buscando. Busquei um que pudesse entrar na brecha e clamar pelo povo, não achei. Tipo, infelizmente essa é a real situação do povo agora. Aí, de novo, já que ele está falando de analogias, vamos para mais uma. Ele vai usar dois nomes fictícios aí, Olá e Olibá, para dar nome para duas meretrizes. Então, é mais ou menos qualquer semelhança com a realidade é certa, porque ele está falando de duas meretrizes, que seriam como Samaria e Jerusalém, as capitais de Israel e de Judá, dizendo, elas, versículo 3, se prostituíram no Egito, se prostituíram na sua mocidade, foram apertados os seus peitos, apalpados os seus seios, ou seja, foram abusadas. Aí ele começa a usar uma linguagem forte. Vocês se entregaram para os assírios, vocês se entregaram para os egípcios. Quando não bastasse ver o que aconteceu com a primeira irmã, a Olá, versículo 17, a sua irmã Olibá corrompeu sua paixão mais do que ela, foi pior ainda, suas devassidões foram maiores que da sua irmã. Que devassidão, que coisa terrível. Assim, versículo 26, despojarão os teus vestidos e tomarão as tuas joias. Te farei cessar em toda a tua luxúria e da tua prostituição. Você andou no caminho da tua irmã, versículo 31, beberás o copo da tua irmã mais fundo e mais largo, versículo 32. Ou seja, Deus iria vir com punição. Já tá ficando claro pra gente, né? De tanto que ele repetiu. Te assentaste no versículo 41, num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada. Você está envelhecido em adultério. Será que você vai continuar nas suas prostituições? Versículo 43. Vocês são como mulheres depravadas. Versículo 44. A multidão vai apedrejar vocês, vai golpear vocês e vai cessar a luxúria da terra. O castigo da luxúria, versículo 49, vai recair sobre vocês. De novo, mais uma analogia de infidelidade. Aí ele vem e fala uma parábola de uma panela, de novo. Ezequiel, vamos, que é visão, é parábola, é mistério, é sobrenatural. Ele fala através de figuras de linguagem, que para nós é mais difícil de entender, porque não faz muito sentido na época. Se na época o povo já falava, você é o homem das parábolas, imagina agora. Então outra parábola que ele diz assim, hoje, versículo 2, é neste dia que o rei da Babilônia vai vir contra Jerusalém. Chegou a hora. Então, pega uma panela, põe no fogo, coloca água dentro e põe nela pedaços de carne boas, pedaços de coxas, enche de ossos escolhidos, faz uma refeição top, faz uma refeição com carne de primeira, pega o melhor do rebanho, ferve, coze bem, e diz assim, ai da cidade sanguinária, panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Ou seja, toda a carne que era boa, a ferrugem da panela te contaminou. É isso que ele está dizendo para Jerusalém. É isso que ele está falando. Agora faz o seguinte também. Pega outra panela. Derrama o sangue numa penha descalvada. Ou seja, vocês estão perdendo o fruto dessa boa refeição. Agora pega outra panela, versículo 11. Põe uma panela vazia sobre as brasas, para que ela se aqueça e o seu cobre se torne candente. Deixa a panela ficar ali e pegar fogo, sabe? Quando está tão forte o fogo que a panela começa a brilhar. E eles vão dizer, trabalho inútil. Não sai dela ferrugem nem pelo fogo. Ou seja, é inútil. Poderia ter uma refeição aí dentro, mas vocês tornaram uma panela vazia. Ezequiel, você vai passar dramas pessoais. E até nos teus dramas pessoais eu vou te ensinar. Porque Deus está dizendo, Ezequiel, de súbito você vai ficar viúvo. Olha que anúncio tranquilo para o profeta. Filho do homem, versículo 16. De súbito tirarei a delícia dos teus olhos. Você não lamentará, nem chorará, nem colherão as lágrimas. Ou seja, Ezequiel, versículo 18. Fala de manhã com o povo e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte eu fiz como havia me mandado. O que Deus falou para ele? Não
entra em luto. Porque é a figura que você vai mostrar para as pessoas de que eles estão perdendo o que é mais precioso e eles não estão arrependidos. Então Deus ensinou até isso. É na vida pessoal do profeta, ele teve que se posicionar para ensinar o povo. Como o ofício do profeta é maravilhoso, é uma responsabilidade, é custoso, mas é ser porta-voz de Deus na terra. Não é maravilhoso isso, gente? Aí por último, capítulo 25 e 26, ele vai começar, lembra uma equivalência de Isaías? Lembra quando Isaías começou a profetizar sobre todas as nações, contra todas as nações? Lá vem Ezequiel fazendo o mesmo. Ele vai profetizar contra Amon, os amonitas. Ah, vocês estão dizendo bem feito? Versículo 3, acerca do santuário. Agora versículo 4, eu vou te entregar ao poder dos que vêm do Oriente. Mais uma vez, vocês vão ser invadidos, todas as nações pertencem a Deus. Aí ele fala contra Moabe. Moabitas, vocês estão falando que estão criticando a casa de Judá? Eu vou abrir espaço, vou abrir flanco em Moabe, vou vir contra Moabe, vou vir contra Edom, a partir do versículo 12. Edom, vocês que estão querendo se vingar da casa de Judá, eu vou estender a mão contra vocês. Filístia, filisteus, também vou vir contra vocês. E aí ele termina no capítulo 26, profetizando contra Tiro. Tiro, vocês estão dizendo que é bem feito, que agora que Jerusalém está quebrada vocês vão enriquecer? Da mesma coisa, do meio do mar, porque eles eram navegadores, né? Eles faziam comércios marítimos. Versículo 5, do meio do mar virá uma rede e você vai servir de despojo para as nações. Deus vai colocar a mão sobre Tiro também. Nossa leitura amanhã inicia-se com Ezequiel falando, continuando falando sobre Tiro, lamentando sobre Tiro, profetizando contra o rei de Tiro. O que é isso? Sangue de Jesus, quase quebraram a porta. Oh, calma aí, que me mataram. Olha, tá chegando uma encomenda. Olha ela querendo. Hã? Olha o que eu ganhei aqui, uma florzinha. Eu te amo. A encomenda não é minha. Olha, glórias. Cadê ela? Cadê a Mila? A encomenda é de uma pessoa. Hã? Cadê? De quem é essa encomenda? É óbvio que é da Mila, Dia dos Namorados. Cadê a mamãe? Hã? Ó? Oh? Eu só sou entregadora. Vem cá, Isabela, aparece. Quem que mandou entregar? Não posso citar. Ah, muito bem, né? Vem cá, Mila. Não quer aparecer na live? Ela deve tá de pijama, de quarentena. Oh, bênção demais. Gente, como é maravilhoso ter em Deus uma família abençoada, uma esposa valorosa. Eu e a pastora Mila, a gente namora há 22 anos. Nós nos conhecemos em 1998. E sabe por que ela fez isso? Porque, vai pegando a visão aí, galera. Quando a gente começou a namorar, ela me mandou flores. Tamanho desespero, já que ela encontrou um homem tão maravilhoso, ela mandou flores para dizer, poxa, não posso perder. E agora ela pegou essas flores e mandou aqui. Te amo, Mila, você é um presente de Deus para minha vida, para o meu ministério, para nossa casa, não é isso, Isa? Uhum. E hoje eu ouvi dizer que a Isabela, a Jaque, vai todo mundo preparar um jantar aqui dentro de casa mesmo, né? Já que é dia dos namorados e ninguém pode sair. Que Deus abençoe tua família, tua casa. Que Deus possa te abençoar. Que você seja cheio da presença de Deus. Dá um abraço aí, Isa. Tá fazendo as lives? Sim. Tá gostando? Bastante. Tá entendendo tudo de Ezequiel? Entendendo, mas é bem complexo. Entendendo, mas é complexo. Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem live de novo da Bíblia. Vamos continuar mergulhando em Ezequiel. Eu sei que não é fácil. Ó, Mila, vão? Oba, era surpresa, Isa, esse jantar? Pra mamãe? Se era, já não é mais. Muito bem. Aleluia. Então, tudo. Então, glória a Deus, gente. Amanhã a gente continua em Ezequiel, entendendo um pouco da história dele, entendendo um pouquinho mais das suas visões e da época que Judá vivia e estava distante do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica firme na palavra, que o Espírito dele venha sobre ti, que a glória do Senhor venha sobre nós. E lembre-se, hein, o que nós falamos, a salvação é individual. Hoje tem live dos teens, Isa? Tem. Então convida aí o pessoal. Galera, eu quero convidar vocês para assistir a live dos teens, que eu até vou falar com quem vai ser com meu pai. Comigo? Já agendou? Já agendou? A gente já tinha conversado.
conversado. Ah, a gente então tava tá. na live, a gente já tinha conversado. Ah, então tá bom. E vai ser muito legal, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a leitura em 100 dias, não só superficial, mas como é, né, na realidade, como a gente tem que buscar e como a gente tem que permanecer firme. Então vocês não podem perder às 3 horas. 3 horas aonde, Isa? No Instagram da Bola de Neve Brasília. Qual é o Instagram da Bola de Neve Brasília? @Bola de Neve Brasília. Então eu vou estar no BSB e você vai estar no teu? Não. Ou eu vou estar no meu e você no BSB? Então, Então hoje, 3 horas da tarde, acabei de saber aqui que eu vou participar de uma live, então, junto já sabia. com os teens, já sabia, mas tinha esquecido, com os teens da Bola de Neve de Brasília, tá? Vamos conversar sobre o que é leitura da palavra e como buscar o Senhor nessa idade, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, um abraço, fica na paz do Senhor, até amanhã, 11 da manhã na live da Bíblia e hoje à tarde, 3 horas da tarde na live dos teens. Deus abençoe em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.